Que bom que você está nos acompanhando nesses estudos, nesses vídeos da leitura da Palavra de Deus. Sempre lembrando que o nome do nosso projeto é Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. E agora nós vamos à continuação do Evangelho de Mateus, capítulo 19, o qual possui 3 assuntos que nós vamos estudar e vamos meditar nesse momento. Desde já peço que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, para que sempre que entrarmos online, você venha ser notificado e você possa estar acompanhando, quer seja na leitura da palavra ou nos nossos cultos, que também já convido você a estar participando toda quinta e todo domingo, quinta 19h30, domingo 19 horas, seja online ou se você puder presencialmente, está o endereço da igreja aqui embaixo, será uma alegria poder receber você. Se você ainda não participa de nenhuma família espiritual, convido você, venha fazer parte da família Ministério Vertiante. Vai ser uma alegria recebê-lo em nosso meio. Então, se você quer fazer parte, fique à vontade. Nosso culto é quinta, domingo, o endereço está aqui e vai ser uma alegria tê-lo conosco ali em nossos cultos. Ou aqui online você pode participar também em nome de Jesus. Está ao meu lado o QR Code para você estar baixando a folha de estudo do Evangelho de Mateus, hoje 19, está aqui o modelo ao meu lado, que você possa baixar, imprimir e estar anotando. Creio que você já deve estar com as 18 folhas preenchidas aí ao seu lado, agora a 19ª, que você venha preencher tudo aquilo que Deus vai nos revelar e tudo aquilo que Deus falar com você, fora aquilo que eu estou falando. O Espírito Santo, com certeza, vai estar trazendo a você também lembranças, vai estar trazendo revelações para você. E você possa estar anotando. E quando terminarmos os 28 capítulos, você tenha todo esse material impresso, escrito, e você venha encadernar para que você venha ter um material de primeira na tua mão. Sempre que você querer lembrar, estudar o Evangelho de Mateus, você possa buscar esse material e ter um grande aprendizado em nome de Jesus. Vamos lá, então, aos 3 assuntos do Evangelho de Mateus. São eles: a questão do divórcio, Jesus e as crianças, o jovem rico. São 3 assuntos que nós vamos meditar a partir de agora. E o primeiro, que é a questão do divórcio, é um assunto muito polêmico, é um assunto que tem gerado muita confusão, que tem gerado muitas dúvidas no meio cristão. Vamos lá, então. Esse assunto vai do versículo 1 até o versículo de número 12. Vamos à leitura? Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos por nascerem assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. O primeiro assunto do capítulo 19 começa mostrando aqui uma grande qualidade de Jesus. Diz o texto que as multidões seguiam ele. E nessas multidões
haviam cegos, coxos, aleijados, paralíticos e muitos outros enfermos. Mas diz a palavra que Jesus curou ali, né? Ou seja, Jesus nunca negou o milagre àqueles que com fé se aproximaram dele. Se você tem fé e precisa de um milagre, queridos, o melhor lugar para estar é aos pés de Jesus. Porque aos pés de Jesus, quando alguém se aproxima com fé, jamais ele abandona essa pessoa, jamais ele despede essa pessoa sem antes dar o milagre. Claro, alguns casos ele testa a fé, ele dá uma prolongada nessa insistência para ver até quanto é a fé dessa pessoa. Para outros, ele ensina antes da cura, mas de modo em geral, jamais Jesus abandona alguém sem antes dar a essa pessoa o seu milagre. Então aqui está uma grande qualidade de Jesus. Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele ama e ele cuida de todos aqueles que dele se aproximam. Que você possa se aproximar de Jesus com a sua necessidade, com o seu pedido, com a sua súplica e com certeza com fé, porque assim Jesus jamais vai despedir você sem tocar na sua vida. Seja tocado por Jesus nesse momento, se aproxime dele com fé e ele vai tocar em você agora, nesse momento, ele vai tocar na sua vida e você vai ser transformado pelo poder de Deus. Então aqui já começa bem, né? Capítulo 19, dizendo que todos aqueles que se aproximaram dele, uma multidão com uma diversidade de problema, com uma diversidade de necessidade, todos foram curados e curou Jesus ali. E seguindo o texto, mais uma vez, os fariseus querem colocar Jesus à prova. Mais uma vez, eles buscam prender Jesus, buscam um detalhe para poder matar Jesus e acabar com aquele que estava afrontando, com aqueles que estavam ameaçando toda a religiosidade dos fariseus. E agora eles usam como ferramenta a questão do divórcio. Desde aquele tempo, a questão do divórcio era uma questão que gerava polêmica, que gerava discussões entre eles e até hoje gera discussões entre nós que somos cristãos. Então vamos aqui ver o que Jesus fala sobre isso. Eles chegam até Jesus e dizem: Senhor, é lícito ou é permitido o homem separar da sua mulher por qualquer motivo? Essa questão do divórcio, Jesus já tinha tratado lá no capítulo 5, lá no Monte das Bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Jesus já tinha falado sobre o divórcio, mas mais uma vez eles querem pegar Jesus na sua resposta. E Jesus começa dizendo: olha, vocês não viram desde o princípio que Deus criou o homem e mulher, e o homem deveria deixar a casa de seu pai, da sua mãe, e unir-se à sua esposa, e ambos seriam uma só carne? Então, Jesus começa lembrando eles, lá do princípio, a lei de Deus. Deus fez o homem e a mulher para viverem juntos até que a morte os separe. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que não haja separação, que não haja divórcio. Deus, quando institui o casamento, quando Deus institui esta união entre o homem e a mulher, Deus a faz de uma maneira que seja para sempre. Então, o matrimônio, aos olhos de Deus, tem que ser até que a morte os separe. O problema é que muitas vezes nós casamos de maneira errada. Nós formamos o matrimônio por motivos errados. Por isso que gera tanto problema, por isso que gera tanta insatisfação, tanta tristeza. Não porque a culpa é de Deus, mas porque a culpa é nossa. Nós é que começamos de maneira errada. Nós é que não olhamos os princípios para ter um bom matrimônio. Nós é que escolhemos de qualquer jeito. Nós é que não prestamos atenção. Então nunca jogue a culpa no erro ou no fracasso de um matrimônio. Nunca jogue a culpa para Deus. Sempre olhe para nós, porque nós é que não nos preparamos direito. Falar nisso, né? Hoje nós olhamos que o homem, o ser humano, para tudo ele se prepara. Ele se prepara para estudar, para ter uma profissão. Ele estuda uma vida inteira
para ali escolher uma profissão, e quando escolhe, faz uma faculdade, faz mestrado, doutorado, tudo para se preparar para uma profissão. Mas quando olhamos para o casamento, para o matrimônio, não há preparação nenhuma, há apenas uma atração, há apenas uma paixão, e dali o homem já mergulha para o casamento, para o matrimônio, muitas vezes despreparado, muitas vezes sem ter noção do que vai encontrar pela frente. Por isso que é importante essas fases, namoro, noivado, para depois um casamento. Por isso que é importante você respeitar cada uma dessas fases, onde namoro, noivado, é para conhecer a pessoa, ver se tem afinidade, ver se ambos querem a mesma coisa. O noivado é um conhecimento um pouco mais profundo, é um conviver mais junto, para ver se realmente as pessoas vão se dar quando estiverem casadas. O problema é que hoje a humanidade ultrapassa todos esses processos. Já pulam, já não querem mais namorar, já querem ficar, já querem ter relações, já querem entrar num relacionamento mais íntimo, sem preparação. Aí acontece uma gravidez indesejada, um casamento forçado, e aí, queridos, é só tristeza, aí desce ladeira abaixo, aí não tem como dar certo. Mas, a princípio, Deus criou o casamento para ser eterno. Aí Jesus fala sobre Moisés, e eles perguntam, olha, Moisés liberou a carta de divórcio em caso de traição. Jesus diz, sim, por causa da dureza do coração de vocês. Entenda que mesmo quando houver traição, queridos, pela vontade de Deus, é que haja ainda liberação de perdão. Lembra que nós lemos no capítulo 18, perdão deve ser 70 vezes 7. É a vontade de Deus que nós venhamos liberar perdão. Mesmo em caso de traição, a vontade de Deus é que o ser humano libere o perdão. Por isso que Jesus disse, lembra do princípio, né? Deus quer que seja para sempre, mas por causa da dureza do coração. Porque hoje a grande maioria das pessoas, quando passam por uma traição, quando passam por esse tipo de situação, dificilmente, por causa do coração machucado, essa pessoa consegue liberar perdão, consegue reestruturar o casamento, o matrimônio, começa a faltar coisas principais, coisas básicas, como confiança, como realmente aquele amor, começa a faltar por causa da traição. Aí, Jesus diz, por causa da dureza do coração, aí Moisés liberou a carta de divórcio. E nos dias de hoje, nós podemos até ainda aumentar um pouco essa lista, não só por causa da traição. Hoje podemos colocar por causa da violência, por causa do abandono. Queridos, aí nós podemos agora acrescentar um pouco. Quantas mulheres têm morrido por causa de violência? Que nós não venhamos aceitar isso. A princípio, se você conhece alguém ou se você tem passado por situações de violência familiar, denuncie, ligue para a polícia, denuncie, é caso de polícia. Você não pode ficar sofrendo, apanhando, passando por situações terríveis em silêncio. Denuncie, não fique em silêncio. Você não está pecando ao denunciar um agressor. Você está se libertando. Por isso, eu digo para você, hoje você pode sim ter a carta de divórcio pela imoralidade sexual, pela violência e pelo abandono. Se o seu marido ou o seu cônjuge já não é mais alguém que anda na fé, alguém que já desistiu da fé, ele é incrédulo. Então você pode sim dar a carta de divórcio nessas situações. Claro que não é por qualquer motivo, não é por qualquer razão que você vai simplesmente se divorciar. Você vai se divorciar em casos extremos, em casos onde há risco de morte. Aí sim você libera a carta de divórcio e você está livre para continuar a sua história. Aí os discípulos chegam a uma conclusão e dizem para Jesus, olha Jesus, olhando por esse lado, é melhor então que a pessoa que se divorcie continue sozinha. E Jesus diz, olha, realmente seria o ideal, que a pessoa que se divorcia continue sozinha. E ele diz assim, olha, mas não é para todos. Nem todos podem viver assim. Alguns já nascem dessa forma, outros são feitos, outra sociedade transforma, mas
Cada um conhece aonde vai a sua capacidade de viver sozinho sem estar em pecado. Viver sozinho sem cometer o pecado. Então, que você venha meditar, que você venha aprender que, primeiro, aos olhos de Deus, casamento é até que a morte separe. Caso haja a necessidade de uma situação emergencial, de haver um divórcio, que você se divorcie, e se for possível, continue sozinho. Caso não, querido, ore bastante antes de entrar em outro relacionamento, para que você não venha cometer os mesmos erros e passar pelos mesmos problemas e as mesmas situações. Amém? É uma questão realmente muito complicada, muito complexa para nós estarmos aqui debatendo em alguns minutos, mas que você venha ter essa noção. Aos olhos de Deus é para sempre, até que a morte separe. Questão de adultério, ainda, se possível, libere perdão e continue o relacionamento. Em caso de violência extrema, abandono, libera logo o divórcio e viva a sua vida. Se possível, sozinho, ou se não, ore, medite, cuidado para não errar novamente na sua escolha. Vamos agora, então, para o segundo assunto do Evangelho de Mateus, Jesus e as crianças. Agora vai do versículo 13 ao versículo de número 15. Vamos à leitura. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Aqui Jesus fala algo sobre as crianças. Lembra que ele disse aos discípulos, quando esses brigavam para ver quem era o maior? Nós lemos no vídeo passado. E ele diz, olha, não se importe em ser o maior, se importe em entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, temos que ser semelhante às crianças, ao coração puro de uma criança. Então aqui, as crianças queriam se aproximar de Jesus. E os discípulos querendo repreender, não deixando as crianças se aproximarem de Jesus. Sabe o que eu vejo aqui? Quantos pais não querem levar os filhos para a igreja e dão a desculpa dizendo, porque incomoda, porque chora, porque corre, porque anda, porque não sossega. Não impeça seu filho de ir à igreja. Leve, na igreja tem escolinha, na igreja tem diáconos, tem voluntários que estão ali para trabalhar, para cuidar das crianças. Não faça disso um empecilho para você não ir à casa de Deus. Muitas vezes os próprios pais não têm desejo de ir e colocam a desculpa nos filhos. Então, a palavra diz, não impeça as crianças de irem à casa de Deus. Queridos, as crianças têm a sua natureza de andar, de correr, de falar, mas não impeça, não faça disso um empecilho. Leve na igreja. Se ela andar, deixe a criança andar. Se possível, leva para a escolinha, mas não deixe de levar as crianças para a igreja. Porque se você impedir as crianças de irem para a igreja, certamente o diabo vai colocar atrativos para que elas vão para outro lugar. E eu digo para você, não queira que o seu filho vá para outro lugar que não seja para a presença de Deus. Quantos pais vêm chorando até os pastores, dizendo, ore pelo meu filho, ore para que ele venha voltar para a igreja, ore para que ele largue as drogas, para que ele largue os vícios, para que ele mude de vida. Queridos, é muito mais difícil depois do que quando criança. Então agora aproveita que o seu filho é pequeno e ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então, leve para a igreja, leve aos pés de Jesus, deixe a criança sentir o cheiro de Jesus, porque quando ela crescer, não irá se desviar da presença de Jesus, porque você ensinou a criança no caminho. Não é só ensinar o caminho, você tem que ensinar ela no caminho. Você, junto com ela, caminhando em direção a Cristo. Amém? Então, esse ensinamento está dizendo aqui, deixe-me vir as crianças, porque delas é o reino dos céus. Não impeça seus filhos de ir para a igreja.
Outra coisa que o Espírito Santo me lembrou agora: nunca dê de castigo para o seu filho não ir à igreja. Quantos pais cometem esse erro, dizendo: olha, você está de castigo, não vai para a igreja hoje. Querido, isso não é castigo, isso é maldição. Né? Diga assim: você está de castigo, vai para a igreja sim, vai para a igreja com a mãe e com o pai, vai ficar sentadinho ao nosso lado ouvindo a palavra. Incentive o seu filho a ir para a igreja e não ao contrário. Não incentive ele a não ir à igreja. Lembra que nós falamos do poder das palavras? Né? Você vai dizer não vai para a igreja, essa palavra vai ficar gravada no coração dele e nunca mais seu filho vai querer ir para a igreja. Então, use com sabedoria a sua palavra. Você tem autoridade. Diga: filho, vamos sim à casa de Deus. É o melhor lugar para você estar. Amém? Então, vamos agora ao próximo assunto, que vai falar sobre o jovem rico, que está do versículo 16 até o versículo de número 30. Vamos a mais uma leitura. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe perguntou: Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: Digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono para julgar as 12 tribos de Israel, e todos os que tiverem deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Aqui eu vejo uma das passagens mais tristes que existe na Bíblia. A única pessoa que se aproximou de Jesus, teve face a face com Jesus e saiu desse encontro triste e chorando. Todos os demais encontros de pessoas com Jesus, todos eles saíram alegres, felizes, jubilando, com a vitória, com a bênção na mão, com a certeza da salvação. Mas nesta passagem, este jovem, ele se aproxima de Jesus, ele tem toda a oportunidade para sair desse encontro alegre, feliz, mas por causa do seu coração, ele sai desse encontro triste e amargurado. Quero meditar com você aqui um pouco sobre a vida desse jovem. Este jovem era um jovem que se preocupava com a vida eterna, se preocupava em ter uma vida de santidade. Ele se preocupava em obedecer à lei de Moisés. Ele se preocupava em andar em retidão com a vontade de Deus. Tanto que Jesus fala para ele: olha, obedeça a lei e você vai estar fazendo o que é certo. E ele diz para Jesus: olha, tudo isso que o Senhor falou, eu tenho praticado, eu tenho me esforçado, eu tenho honrado pai, mãe, eu tenho feito tudo que a lei manda. O que me falta ainda, diz ele? Porque mesmo obedecendo toda a lei,
ele sentia no coração ainda um vazio, ele ainda sentia que faltava alguma coisa. Isso nos mostra, queridos, que uma vida de religiosidade, uma vida de alguém que só obedece à lei, não é capaz de encher o vazio que está no nosso coração. Viver uma vida de religiosidade não é o suficiente para mudar a vida de alguém, para dar a certeza da salvação para a vida de alguém. Este jovem fazia de tudo, obedecia toda a lei, mas ainda havia esse vazio que não poderia ser preenchido com coisas materiais, com bens materiais, com dinheiro, com festas. Nada que ele fazia preenchia esse vazio. Nem a religiosidade conseguiu preencher. Só tem uma coisa que pode preencher o vazio do ser humano, que é colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que Jesus olha para ele, conhecendo o coração dele, sabendo o que estava no coração dele, qual era a prioridade dele. Jesus diz assim: ok, você faz tudo? Amém. Agora só falta uma coisa. Tira o que está no teu coração em primeiro lugar e coloca eu em primeiro lugar na tua vida. Era isso que Jesus queria. Jesus não queria que ele apenas vendesse tudo e se desfizesse de tudo. Não. O que Jesus queria era estar no coração dele em primeiro lugar. Queridos, nada pode substituir Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Em Mateus, ele ainda vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Então, nada pode estar em primeiro lugar que não seja o Senhor na nossa vida. Aquele jovem tinha em primeiro lugar no seu coração a sua riqueza, os seus bens, tudo que ele possuía. Tanto que quando Jesus diz: vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue, aquele jovem começou a analisar: poxa, Jesus, eu tenho muita coisa, eu tenho muito terreno, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitas posses, eu tenho muitos bens, e se eu vender tudo isso, como é que vai ficar a minha vida? Lembra, Jesus falou: quem perder essa vida, achará a vida eterna. Então, ele não quis abrir mão dessa vida, ele não quis abrir mão dos seus bens para seguir a Jesus, para colocar Jesus no seu coração. Se ele tivesse dito: ok, Jesus, eu vou vender tudo, porque o que me importa é andar com o Senhor, o que me importa é ter a vida eterna, o que me importa é ter o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu creio que se ele falasse isso, Jesus ia dizer: não precisa, filho. Não precisa vender nada. Agora eu sei, o teu coração é meu. Venha e me siga para a vida eterna. Por isso, ele diz aqui: olha, os ricos dificilmente entrarão no reino de Deus. Ou seja, aqueles que têm a riqueza no seu coração, aqueles que têm a riqueza como seu Deus, dificilmente entrarão no reino de Deus. Deus não tem problema com dinheiro, Deus não tem problema com riqueza. O problema de Deus é quando estas coisas ocupam o primeiro lugar na vida de uma pessoa. Nós olhamos na Bíblia que Abraão era rico, Moisés era rico, enfim, tantos homens de Deus, Isaac, Jacó, tudo homens ricos, mas a riqueza nunca ocupou o primeiro lugar nas suas vidas. Eles sabiam administrar a riqueza que Deus colocou na mão deles. Então, que eu e você possamos administrar com sabedoria os bens que Deus vai colocar nas tuas mãos e nas minhas mãos. As riquezas que Deus tem. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Ele não precisa disso, mas ele as tem para dar. Olha bem, ele as tem para dar àqueles que amam a obra de Deus, àqueles que amam ao Senhor. Então, que você venha amar a Deus em primeiro lugar na sua vida, porque assim fazendo, o Senhor dará a você as bênçãos do reino, para que você use-as com sabedoria, que você use-as investindo no reino de Deus, implantando no reino de Deus, porque Jesus estará em primeiro lugar na sua vida. Então, esse jovem, ele não entra no reino dos céus, não porque Jesus não quis,
mas porque o dinheiro estava em primeiro lugar na sua vida. Que você venha ter muita bênção, que você venha ter muitas riquezas na sua vida, nessa terra, mas que essas riquezas não impeçam você de entrar no reino de Deus. Amém? Então esse é o primeiro ensinamento do jovem rico. Não deixe o dinheiro entrar no teu coração. Tenha ele, use ele com sabedoria, mas não deixe ele dominar você. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus, e nós, que deixamos tudo e te seguimos? E Jesus diz para ele: não se preocupe, vocês ou todos aqueles que deixam tudo para me seguir receberão 100 vezes mais nesse tempo e ainda mais a vida eterna. Então, queridos, se nós deixarmos coisas para servir a Jesus, essas coisas nos serão dadas em dobro, porque nós deixaremos por amor a Cristo. Ele estará em primeiro lugar e ele acrescentará ainda nesta vida bênçãos na nossa vida. E ainda mais, nos garantirá a vida eterna, que é o mais precioso para nós. E ele ainda diz: para os homens é impossível se salvar, mas para Deus tudo é possível. Então, que você venha realmente colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, nos seus negócios, em todas as áreas, que Jesus venha reinar em nosso coração para a glória do nome do nosso Deus. E que possamos, sim, não nos prender a nada nessa terra, nenhum bem material, nada que nós conquistamos nessa terra venha ter o poder de ocupar o primeiro lugar no nosso coração. O primeiro lugar deve ser Jesus na nossa vida. Então, terminamos o capítulo 19. Eu te peço, agora se inscreva em nosso canal, ative as notificações, para que você seja lembrado todas as vezes que nós entrarmos aqui no estudo ou nos nossos cultos. Também peço a você, deixe o seu like. Se você está gostando dessas palavras que Deus tem nos dado, as revelações que Deus tem nos dado, deixe o seu like, para que nós possamos crescer ainda mais nas redes sociais. Divulgue esse material para o máximo de pessoas possível, para os teus contatos, mande o link desses vídeos para que as pessoas que você ama também venham crescer em Cristo Jesus. Está aqui o QR Code da Folha, modelo, que você venha imprimir e guardar esse material que será bênção na tua caminhada cristã. Assim, vamos terminando por aqui e eu já convido você a estar antenado para o próximo vídeo que nós vamos estar gravando, capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Estamos já chegando na reta final do Evangelho de Mateus e eu creio que Deus ainda tem muitas revelações para dar para nós. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.